Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a vocês também que são de noite. Então, boa noite a todas e boa noite a todos. Este é o nosso momento, o nosso reencontro semanal, este encontro que nós combinamos todas as semanas de fazer aqui, neste mesmo local, nesse mesmo canal. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, mas para que vocês possam se sentir bem à vontade e preparados para tudo que vamos fazer ao longo dos próximos minutos, durante toda a aula, é importante uma coisa: lembrá-los de algo que é fundamental. Sabem o que é? Ainda não? É claro que sabem. Vocês precisam estar com o material de trabalho em mãos. Já prepararam? Já estão com o seu material de trabalho em mãos? Ou só estavam passando por aqui e decidiram entrar? Ah, tenho certeza que você que está aí me ouvindo nesse momento se preparou para estar aqui e já está com o seu material na mão. E isso já está com o seu lápis, sua caneta, sua borracha. Não importa o material que você vai utilizar, desde que ele esteja ao seu alcance, para que você possa fazer todas as anotações que achar necessário, para você poder fazer registro das suas ideias, das suas impressões a respeito da aula. Isso tudo é importante, porque dessa forma é como se você estivesse construindo o seu caderno de campo, que é o nome que se dá a um caderno de anotações daquelas pessoas que gostam de estudar, sair a campo, fora da sua casa, ir ao ambiente de estudo e fazer suas anotações a partir das suas impressões, das suas observações. Então, hoje é o seu dia de anotação. Sim, já estão preparados? Já começaram a fazer a anotação? Ainda não? Então aproveite que eu estou aqui enrolando vocês nessa apresentação para que vocês possam ter o tempo, isso, de colocar a data de hoje. A data de hoje é fundamental. Ela é um ponto na história. Registre a data de hoje e você vai ter toda uma série histórica de todo o seu trabalho, de toda a sua dedicação e toda a sua perseverança nos estudos. Então coloca a data de hoje, logo embaixo coloca o nome da disciplina. Não vamos confundir, hein? A disciplina aqui é filosofia. E por último, coloca o nome do professor. Pronto. Agora sim, já estamos preparados. Mas estão fazendo isso aonde? Já escolheram um local? Ah, vocês que já escolheram um local, meus parabéns. Já estavam aí sentados e nos aguardando. Agora, você que está chegando agora, estava passando por aqui e decidiu assistir essa aula? Ótimo. Então vamos à segunda etapa da nossa preparação. A primeira, você já sabe, tem que estar com o material na mão, seja o livro, o caderno, borracha, caneta, lápis, para as suas anotações. Agora, a segunda etapa é a escolha do local onde você vai acompanhar esta aula. Afinal de contas, o local é fundamental, ele é de suma importância, porque é nele que você vai passar os próximos minutos dialogando comigo, me ouvindo, apresentando suas dúvidas, discutindo, fazendo suas perguntas. Então, escolha um bom local. Um local onde você fique acomodado, mas não tão acomodado ao ponto de dormir. Então, aqui nós estamos focando a nossa atenção naquilo que vai ser dito. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que vocês tenham em mãos uma garrafinha d'água, como eu tenho. Todas as aulas eu apresento elas para vocês. Pode não ser uma caneca, uma garrafa, pode ser uma caneca, como eu sugiro aqui, pode ser um copo, não importa, desde que tenha água perto de você para que você possa passar durante a aula inteirinha sem muito desgaste. E o local onde você vai assistir pode ser sentado ao sofá, numa cadeirinha na mesa, na mesa da cozinha, pode ser num espaço reservado, com uma mesinha e uma cadeira. Mas tem uma coisa aqui que é uma sugestão proibitiva. Todas as aulas eu lembro vocês. Nada de assistir essa aula deitado à cama. Porque se fizerem isso, as chances de vocês adormecerem são muito grandes. E nós temos muito assunto para tratar. E o assunto que nós temos para tratar provavelmente deve cair em alguma prova, deve cair em algum concurso. Ah, mas professor, eu ainda estou no segundo ano do ensino médio, não faço provas e concursos. Como não?
Você não sabe o dia de amanhã. Vai que você tem uma oportunidade de fazer uma prova para algum lugar e você vai precisar desse conteúdo. Entende? Vai que num diálogo com alguém você ouve alguma coisa que contradiz tudo isso que a gente está estudando e você possa argumentar com essa outra pessoa neste diálogo a respeito daquilo que está sendo dito a partir daquilo que você recebeu de informação aqui e refletiu e chegou às suas conclusões. Então, é importante se manter concentrado e atento e atenta até o final. Então, para isso, a sugestão proibitiva da cama. Beleza? Podemos continuar então? Então vamos para a última etapa da nossa preparação, que é aquela que eu mais gosto, que é aquela que eu lembro vocês de que este canal que nós estamos aqui conversando foi um canal construído, desenvolvido e que permanece em desenvolvimento pensando em vocês. Esse nosso canal é nosso, não é meu, é de vocês junto comigo. Então é importantíssimo que vocês se inscrevam nele para que ele possa continuar entregando a cada um de vocês o melhor que podemos oferecer. Agora, já está inscrito? Meus parabéns, muito obrigado por me receber na sua casa. Só que tem uma coisa: quando vocês me recebem em vossa casa, como é que vocês vão saber que eu estou chegando? Por isso que tem esse sininho aqui, que eu gosto de chamar de campainha. Essa é a nossa campainha. Clique na nossa campainha para que você saiba que eu estou chegando na sua casa com mais uma aula de filosofia. Então clique na campainha e assim nós vamos estar sempre atentos ao som da notificação de que tem uma aula nova no ar. Por vocês chegarem até aqui, assistiram a aula toda, o que vocês vão fazer ao final que assistiram a aula toda? É claro que você vai fazer aquilo que você tem vontade. E se você tem vontade de clicar no gostei, porque você de fato gostou, muito obrigado. Clique em gostei, porque dessa forma o YouTube vai entender que você quer continuar recebendo essas aulas. Mas se ao final não mudou o seu ânimo, não contribuiu com nada, tudo bem, continuamos amigos, quem sabe da próxima, não é? Então, nada de clicar e não gostei. Por favor, só clique em gostei se gostar. Se não gostei, eu já vou entender porque o seu clique não vai estar lá. Tá bom assim? Agora, por último, e não menos importante, é o momento de nós compartilharmos as nossas experiências, ajudarmos aqueles que ainda não estão tendo acesso a nenhum tipo de material de aula ao longo das semanas. Então é hora de nós sermos caridosos e caridosas, solidários e solidárias, fraternos e fraternas. Clique aqui no botão em compartilhar e compartilhe essa aula com quem você desejar, com quem você achar que, de repente, este tema que vamos tratar hoje vai que você sabe de alguém que quer discutir, quer debater, quer conhecer um pouco mais. Então compartilhe essa aula com essa pessoa. Pode ser da sua turma, pode ser de outra turma, pode ser de outro colégio, pode ser seu vizinho, pode ser qualquer uma pessoa, desde que tenha a vontade de continuar no seu processo de busca pelo conhecimento. Então tá bom assim? Estamos combinados? Estamos todos de acordo? Ótimo. Então vamos para o conteúdo? Me acompanhe. O conteúdo de hoje já começo aqui com uma imagem e uma frase. As ilusões da consciência. Você já se sentiu iludido em algum momento? Ah, professor, já me senti muito iludido. Ah, já me iludiram tanto. Mas o que é ilusão para você? Quando você fala que já foi iludido ou iludida, o que é ilusão? Muito bem. A ilusão pode ser uma fantasia, pode ser uma imaginação. Mas fantasia produzida por quem? Por você? Pelo outro? Pela sociedade? Como que você sabe que você está vivendo numa ilusão? Esse é o aspecto mais fundamental de quem estuda filosofia. Porque quem estuda filosofia busca constantemente interpretar o mundo ao seu redor. Busca constantemente avaliar e analisar tudo que lhe é apresentado. O resultado de avaliações, de análise, de interpretações só pode ser um: a proximidade com a verdade. E quando você percebe que você está próximo da verdade,
significa que a sua consciência está cada vez mais acordada, ou como eu gosto de chamar, desperta. A sua consciência despertada faz com que você e todos ao seu redor fiquem mais iluminados. E essa iluminação, ela tem um significado de que a verdade está próxima. Mas é claro que a verdade pode estar próxima, mas encontrar a verdade pura é muito complicado. Pelo menos para nós que estamos aqui neste planeta. Mas a busca por ela é o que faz a nossa mente se despertar. E ao despertar a consciência ou despertar a mente, você vai começar a enxergar além das ilusões. Tudo que lhe apresenta vai ganhar significados diferentes. Tudo que lhes apresentarem vai ganhar nuances diferentes, aparências diferentes. Porque você não vai aceitar de cara tudo que lhe disserem. Não vai aceitar de pronto tudo que lhe é apresentado. Então, eu coloco essa imagem aqui, que é uma imagem de uma figura humana, e essa figura humana está tendo vários pedaços sendo rompidos ao redor dela. Percebam, são fragmentos que estavam escondendo-a. Ela não conseguia enxergar direito com todos esses fragmentos aqui reunidos. Conseguem perceber? A partir do momento que ela vai rompendo com cada um desses fragmentos, ela vai ficando cada vez mais de frente, ou em contato com a verdade do mundo. Está claro isso para vocês? Então vamos continuar. Para o físico americano Tom Campbell, vivemos dentro de uma grande simulação. E dá para comprovar isso fazendo uma experiência em laboratório, segundo o físico. Para Campbell, a chave está na física quântica. Já ouviram falar em física quântica? Ainda não? Façam uma pesquisa aí no Google. Assistam alguns vídeos lá no YouTube, ou aqui no YouTube. Pesquisem, porque a física quântica tem muitas explicações para a nossa realidade. Mas aqui não é uma aula de física. Estou apenas comentando, e quem tiver curiosidade, vai investigar, para esclarecer um pouco mais sobre o que está sendo dito. Mas para o físico Campbell, a chave está na física quântica. Para ele, a incerteza quântica é uma prova de que, na verdade, o universo é uma simulação, pois, como toda simulação, procura economizar recursos. É interessante isso, porque ele está dizendo que todo o universo, o mundo que a gente conhece, é uma simulação. É como se nós estivéssemos num grande jogo de videogame. Isso, segundo o físico, é claro. São minhas palavras, são as palavras do físico. Então, esse grande jogo de videogame, ele vai apenas apresentar para vocês e para mim, para todo mundo ao redor, aquilo que nós estivermos estabelecendo contato de imediato. Ou melhor, aquilo que estivermos estabelecendo contato mediato. O que significa? Através da mediação de algo ou de alguém. Então, se eu estou aqui falando com vocês agora, segundo esta teoria, todo mundo que está acontecendo lá fora, ele não existe nesse momento. Estranho, né? Eu sei que ele existe. Eu estive lá na rua hoje pela manhã comprando pão, professor. Como é que ele não existe? É aí que está a teoria do nosso físico de que tudo é simulado. Porque ele usa a referência da plataforma de games. Porque dentro de uma plataforma de games, dentro de um sistema de informática, como é que funciona? Tudo que nós estamos dialogando agora na tela só está acontecendo porque todos os recursos da máquina estão sendo disponibilizados para que nossas imagens e nossas escritas, ou as imagens que estão ali assessorando, os aplicativos que estão nos assessorando para o nosso diálogo à distância, estejam todos ali concentrados. E todos os outros recursos da máquina não estão com tanta energia e com tanta demanda energética.
porque eles ficam meio que neutralizados. Eles só vão ser ativados no momento que nós tivermos a necessidade de dialogar com eles. Então, o que, que o nosso físico está dizendo? Que no momento que eu estou aqui sentado, conversando com vocês, apresentando esta aula, e vocês aí também, o mundo lá fora, ele está apagado. Está economizando energia, está economizando recursos. Porque o que, que adianta você deixar, por exemplo, uma luz acesa num lugar onde você não está? Já visitaram um lugar que tem sensor de iluminação? Você olha a distância, está tudo apagado. Você passa, acende. É sensor de presença. Você passou, tem lá um sistema que lê a presença e acende a luz automaticamente. Imagine que, no momento que nós estamos aqui, o mundo exterior, o mundo lá da rua, do comércio, dos outros lugares, ele está apagado. Nada está acontecendo. Pelo menos para você. Que eles só vão sendo acendidos na medida dos passos que você vai dando. E isso é o que explica o Campbell, o nosso físico, em relação ao universo em uma simulação. Ele vai disponibilizando os recursos para você na medida que você vai acessando cada recurso que está à sua disposição. Isso é uma informação muito interessante, porque para Campbell, o universo gera aquilo que é necessário. E por isso, a realidade só se materializa quando alguém a observa. Vejam a importância da sua imaginação, a importância dos seus sonhos, a importância da sua criatividade, a importância da sua fé, das suas crenças. Porque a partir do momento que você acredita em algo de forma convicta, a imagem deste algo se produz na sua mente. E a cada passo que você der na direção deste algo, segundo o nosso físico, este algo vai se materializando na sua frente. É como se nós colocássemos o pé na rua e a gente só enxerga apenas até 200 metros à nossa frente. Aqueles 200 metros estão construídos para que nós possamos caminhar. Os outros quilômetros que nós ainda vamos caminhar ainda não estão produzidos. Mas quando nós completarmos os primeiros 200 metros, os próximos 200 metros vão ser produzidos. Então, assim que a gente estiver chegando no limite dos 200 metros que a nossa visão foi capaz de enxergar, mais 200 metros serão produzidos à nossa frente. Então, a cada passo que nós damos, segundo o nosso físico, a realidade vai sendo construída. E se eu já estiver com essa realidade preparada, pré-preparada, pré-construída na nossa mente, na minha mente, é natural que quando eu colocar o pé na rua, eu tenha mais que 200 metros produzidos. Eu vou dar os 200 passos, mas sabendo que lá adiante outros 400 passos já estão em preparação, me aguardando, me esperando pacientemente para que eu chegue até lá. Interessante isso, né? Então, nesse ponto, nesse instante, nós estamos lidando com uma simulação. É essa a explicação. Porque se está simulado, ele ainda está em stand-by, como a gente costuma dizer. Stand-by é essa luzinha vermelha que fica na televisão, sabe? E a televisão ela está desligada, mas ela não está desligada. Ela está em espera. E aí basta você clicar no botão do controle remoto ou na própria televisão, a luzinha pisca umas 3 vezes e pum, aparece a cena ou a tela aberta, aparecem as imagens. Ela já estava com as imagens todas ali, economizando recurso para o momento exato que você clicar, ela já lhe apresente a informação. É assim que funciona, segundo Campbell, o universo. Gostaram dessa ideia? Coloque em prática, estimulem-se, porque dessa forma eu tenho certeza, tenho a convicção que cada um de vocês vão trilhar caminhos cada vez mais prósperos e bem-sucedidos em vossas vidas. De maneiras diferentes, os filósofos Spinoza e Hume, nos séculos XVII e XVIII, já haviam criticado a tradição que atribuíra
à consciência a capacidade de dominar as paixões. Então, fazendo uma referência, o Campbell é agora, do século XXI. Tá aí, é um físico da nossa contemporaneidade, do nosso tempo. Já o Spinoza e o Hume são do século XVII, século XVIII. O Campbell está falando da nossa despertar da consciência para algo que é simulado. Então, a nossa consciência vai produzindo a realidade à medida que vai tendo contato com essa realidade. Já o Spinoza e o Hume, eles já estavam, lá no século XVII, século XVIII, criticando essa mesma consciência. Então, é um outro olhar. Por que ele criticava essa consciência? Por que eles criticavam essa consciência? Eles criticavam porque muitos atribuiriam ou atribuíam à consciência uma espécie de domínio ou de controle de todas as nossas paixões. É uma perspectiva bem anterior. Já séculos depois, Marx e Nietzsche, já no século XIX, e Freud no século XX, olha só, 17, 18, 19, 20, deram continuidade a essas críticas. De que podemos conhecer a realidade tal como ela é, ou de agir apenas com base em pressupostos racionais sobre os quais teríamos clareza. Então, vejam, tempos mais remotos, antes do século XVII, a ideia de que a consciência podia controlar nossas paixões, que a consciência podia entender tudo ao nosso redor, que a consciência, a nossa razão, eram as únicas ferramentas capazes de fato conhecer a verdade, fez com que Spinoza, Hume, Marx, Nietzsche e Freud, ao longo dos séculos, a cada 100 anos, criticassem essa ideia. Porque o que a gente vê, e aí é onde eles entram em contato com o nosso físico, que algumas coisas a nossa razão consegue compreender, algumas coisas a nossa consciência consegue acessar. Mas, ao contrário dos filósofos do século XVI, do século XV, nem tudo essa consciência pode explicar. Nem tudo essa razão pode explicar. Como, por exemplo, a simulação do universo. É claro que tudo isso são especulações filosóficas, são especulações científicas que nos permitem buscar explicações, interpretar aquilo que estamos ouvindo. Em outro caso, se nós não tivéssemos a capacidade de interpretar e de buscar explicações de compreensão, provavelmente aceitaríamos tudo que fosse dito por qualquer pessoa. Aí sim, poderíamos dizer que viveríamos permanentemente numa ilusão. Porque o que vocês falam para mim, o que eu falo para vocês, o que os outros falam para nós, no nosso convívio social, são verdades particulares de muitos. Em outros aspectos, são verdades dos outros que são compartilhadas por nós. Então, nós vivemos, em boa parte do tempo, a realidade que alguém construiu. Não conhecemos de fato a nossa própria realidade, a realidade em que estamos inseridos. E por mais esforço consciencial, racional que eu faça, eu ainda esbarro em certos limites que não consigo encontrar explicações. Por isso que eu tenho que continuar dando espaços para que essas explicações possam ser reveladas a mim e a todos os outros que buscam essa revelação, que buscam encontrar essa verdade no momento que estiverem concluindo aquele trajeto que foi proposto para que você percorresse. Proposto por você mesmo. Porque somos nós que escolhemos os passos que vamos dar e para onde estamos dando esses passos. Estão compreendendo isso? Qualquer dúvida, anotem aí, coloquem aí no chat, mande pergunta pelo YouTube, lá pelos comentários, não tem problema nenhum, tá bom? Coloque aí as suas dúvidas e nós respondemos ou dialogamos, debatemos. Se não soubermos responder também, não tem problema. A gente busca refletir junto com vocês. Combinado assim? Está aqui os senhores que eu citei para vocês: o Freud, o Marx e o Nietzsche. Esses três pensadores tornaram clássicas suas rupturas e ficaram conhecidos como mestres da suspeita.
Sabe, os céticos, aqueles que suspeitam de tudo. Tudo que lhe falam, eles questionam. Tudo que lhes apresentam como verdade, eles buscam encontrar um falso dentro dessa verdade. Então eles ficaram conhecidos como mestres da suspeita. Eles suspeitam de tudo. Tudo que for dito, qualquer coisa. Isso, qualquer coisa, não importa. O que importa é eles estarem cada vez mais autônomos, independentes, ter a sua mente independente, romper com as barreiras da ilusão. Lembra lá do nosso personagem? Nosso personagem. Aqui, esse, ó, da nossa primeira tela. Então, o que o Marx e o Nietzsche estão buscando, e o Freud também, é romper com essas barreiras e ficarem cada vez mais eles mesmos. Por isso, o mestre da suspeita. Então, qualquer coisa que lhe é apresentada, que são lhe apresentadas, eles foram questionando, 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 questionando. Compreenderam? Aqui os nossos mestres da suspeita. Já conheciam eles? Tá, esses senhores aí distintos. Nesse ponto, começamos a nos encontrar com um aspecto fundamental da construção de nossa consciência. Um aspecto fundamental para, vamos dizer assim, para um molde daquilo que de fato somos, para aquilo que desejamos ser. É o quando nós chamamos de genealogia da moral. É o nascimento da moral. É o estudo do nascimento da moral. Porque em algum momento da história da humanidade, a moral começou a substituir aquilo que era visceral. Sabe o que são vísceras? Já viram a víscera? Vísceras são aqueles órgãos internos dos animais e que nós também temos. Só que nós não chamamos de vísceras, nós chamamos de estômago, fígado, pâncreas. Mas quando está numa galinha, num boi, num porco, nós chamamos de vísceras. Então, o que seria a moral substituindo as vísceras? Ou substituindo um estilo de vida visceral? Porque a moral faz com que você faça uma análise, busque uma explicação para tudo aquilo que lhe é apresentado. E aí você vai fazendo seleções. Ah, isso serve, isso não serve. Isso me causa benefício, isso me causa prejuízo. E aí eu vou distinguindo o que nós chamamos de bem de mal. Mas quando nós vivíamos, os nossos ancestrais viviam numa condição visceral, não tinha bem e mal separado como nós temos hoje. Nós não tínhamos condições de discernir, de separar. O que os nossos ancestrais faziam era simplesmente sentir, botar em prática. E esse sentimento geralmente era onde? Nas suas emoções. Teve vontade de fazer, faz. Mesmo que ferisse alguém, mesmo que destratasse alguém, mesmo que causasse dano a terceiros, não se importava, porque não tinha essa distinção. Os nossos ancestrais, em idades mais remotas, não civilizadas, eram assim. É só a gente fazer uma viagem na história e nós vamos encontrar muitos desses ancestrais aí, ó, ancestrais da própria história. Então, o que esses filósofos começam a fazer? A partir do momento que eles criticam a consciência como dominadora de tudo, porque explicação não tem como nós, seres racionais, não conseguirmos compreender e explicar tudo que nos é apresentado. Esses são os filósofos do século XV, XVI. Aí vem os filósofos do século XVII, XVIII, XIX, XX, e começam a perceber, não, peraí, tem certas coisas que a gente não explica, a gente ainda não consegue explicar. Então vamos nos ater àquilo que a gente consegue explicar? Não vamos dar à consciência tanto poder assim. A consciência, a razão, não tem tanto poder assim quanto a gente pensa. Então, para que a gente possa entender isso melhor, vamos buscar lá a origem da moral. Quando é que nós começamos de fato a perceber que o mundo ao nosso redor pode ser melhor do que se apresenta? Como é que nós vamos, a partir do momento
X, Y, Z, decidimos, agora sim, agora eu vou fazer desse mundo um mundo melhor. Já não vou mais causar danos a terceiros, eu posso evitar os danos. E aqui está a nossa imagem, está aqui uma figura humana com um ser também figurativo, representando um anjo, e aqui um ser figurativo, significando ou simbolizando um demônio. Que, na verdade, segundo a nossa filosofia, habita dentro de nós o bem e o mal. Então, considerando que os valores não existiram desde sempre, mas foram criados, Nietzsche propõe a genealogia como método de investigação sobre a origem deles. Então, Nietzsche, aqui no século XX, né, século XIX para XX, século XIX para XX, ele faz essa proposta. Viram Nietzsche aqui, ó? Nietzsche, esse senhor aqui, bigodudo. Então, ele faz essa proposta. Vamos investigar, então, a origem dos valores, a origem da moral, porque essa moral é que é o nosso filtro. É como se fosse uma substância que foi aderida à nossa mente. A nossa mente absorveu essa substância como se ela estivesse no ar, e essa substância começou a fazer com que a gente pensasse. Quando eu digo a gente, eu digo nossos ancestrais, aqueles que mudaram a sua realidade, produziram uma forma de vida diferente, uma perspectiva de vida diferente, em que o visceral, essa coisa do material, de ter, de ter, de ter a qualquer custo, independente dos danos que pudessem causar, e aí respirou esse ar novo e, ao respirar esse ar novo, passou para os seus filhos. De geração para geração, ao longo dos séculos, estamos nós aqui, conseguindo discernir o que é bom e o que é ruim, o que traz benefício e o que traz malefício. Então, o Nietzsche, que é muito questionado, tem gente que ama Nietzsche, tem gente que não ama tanto o Nietzsche, porque ele também tem muito trabalho falando sobre a não existência de Deus, que não é o nosso propósito aqui, não vou falar sobre isso, mas ele traz à tona essa necessidade de investigação a respeito da origem da moral. Então, pela genealogia, Nietzsche descobre que os instintos vitais foram submetidos e degeneraram. Instintos é o que eu chamo de visceral. Então, em algum momento, esses instintos, essa necessidade de fazer as coisas apenas pelo ímpeto, foi diminuindo. É como se uma doença pegasse nisso. Sabe, a gente está vivendo momentos de doença, todo mundo falando de doença, doença para lá, doença para cá. Sempre tivemos doenças ao longo da humanidade que foram causadoras de muitas mudanças no comportamento humano. E a gente está vivendo mais um desses períodos, né? Mais uma doença que daqui a 200, 300 anos vai ser contada, mas nós estamos vivendo esse momento, nós não estamos aqui há 200 anos. E nesse momento estamos vivendo uma doença. Então, respira, pode pegar a doença. Toca em alguém, toca em alguma coisa, pode pegar a doença. Quem sabe, em algum momento, a moral também foi uma espécie de doença. É essa a busca do filósofo. Quem sabe, a gente está jogando as palavras ao vento para poder refletir a respeito. Mas é como se fosse um vírus lá, vamos pegar isso lá na Idade Média, lá os nossos ancestrais que viviam à base dos instintos, tinham duelo o tempo todo, lembram? Já assistiram filmes? Qualquer coisa. Pisei no teu pé. Ah, eu quero duelar com você. Pronto. Era uma razão para duas pessoas duelarem e chegarem à morte. Então, nesse momento, pode ser que alguém respirou um vírus e o vírus fez com que mudasse. Claro que é uma metáfora, isso que eu estou dizendo. É apenas para a gente perceber que, segundo Nietzsche, em algum momento, os instintos se degeneraram. Eles desapareceram. Não por completo, a gente ainda carrega um pouco disso. Mas a gente já pode perceber que nós hoje, aqui no século XXI, por mais procrastinadores que sejamos. O que é procrastinar? Alguém sabe? É exatamente isso. Procrastinar é você ficar ali olhando para a natureza sem fazer nada, sem trabalhar, sem contribuir com a sociedade com nada, apenas vivendo à mercê, na dependência de alguém. Por mais procrastinadores que nós sejamos, estamos
em relação aos nossos ancestrais que viviam à base dos instintos, muito melhores. Eles não saem na rua querendo dar tapa na cara de argentino, como diz a gíria. Nós saímos à rua, eu nem sei por que essa frase também, não tem sentido algum essa frase, porque é altamente descabida. Então, até me desculpe estar utilizando ela aqui. Mas vamos usar uma outra frase para melhorar esse jargão aí que alguns jogadores de futebol devem ter inventado, né? Só pode ser. Mas vamos ver. Então, ao invés de sair na rua querendo fazer mal a alguém, você sempre que você sai à rua, você sai à rua pensando em se proteger do mal. Já é uma visão totalmente distinta. Nós não saímos à rua querendo fazer mal a alguém, nós saímos à rua querendo nos proteger do mal. E quem é esse mal? Primeiro, o nosso próprio, que a gente nem percebe, a gente já não está percebendo mais, e o mal que alguém ainda deixa aflorar através dos seus instintos, que pode ser instinto de diversas formas. Instintos sexuais, instintos alimentares, instintos de sobrevivência. Tem muitos instintos ainda aí a mercê que fazem as pessoas perderem um pouco o seu equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Entre o bem e o mal. Está claro isso para vocês? Da importância da genealogia, segundo Nietzsche? Então, ele denuncia a falsa moral decadente, de rebanho, de escravos, cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo. E desse modo ressalta os valores comprometidos com o querer viver. Distingue então a moral de escravos e a moral de senhores. Ele faz essa distinção como se existissem dois tipos de moral. A moral que ainda nos prende a uma questão mais, vamos dizer assim, violenta ou de submissão, não violenta, vou usar uma outra expressão melhor. Então, uma moral mais de submissão e uma moral mais de dominação. Então, a moral de escravo seria essa de submissão. Eu não tenho muita atitude, eu não tenho muito querer. E existe a moral dos senhores, a de dominação. Eu determino o que eu quero, eu vou na adiante, eu conquisto, eu venço, independente de qualquer coisa. É como se tivesse o Nietzsche conhecido o Campbell, o físico quântico, e tivesse falando assim, ó, a partir de agora o que eu penso vai acontecer. E aí, pá, deu um passo, acontece. Deu 2 passos, acontece. 3 passos, acontece. Essa é a moral do Senhor. O que eu quero, acontece. E a moral de escravo? Não, eu vou ficar aqui esperando alguma coisa acontecer. Alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai resolver o problema, alguém vai dar conta da minha situação, alguém vai me tratar, alguém vai me construir um hospital, e etc. E tal. Entende? Então, o que ele está dizendo é que existe aí, sim, uma falsa moral que é escondida. O querer viver de muitos, e aí é onde, quando eu falei dos procrastinadores, às vezes está submetido a uma questão de dominação, e ele nem percebe, porque ele não interpreta. Ele não se coloca à disposição de buscar aprender sobre aquilo que está acontecendo ao redor dele. Ele não se analisa, ele não busca saber da onde que vêm esses sentimentos e o quanto que ele já evoluiu. Ele não percebe sua evolução. Ele ainda fica aguardando algo acontecer independente das ações dele. Então, o que seria a moral de escravos? Para ser mais, né, sistemático com vocês, e vocês, quem quiser anotar, pode até anotar, é importante. Coloque aqui uma imagem, né, de mais uma figura humana com uma gaiola na cabeça, simbolizando aqui a liberdade prisioneira. Tem vários pássaros dentro dessa cabeça, e esses pássaros querendo voar, querendo sair, perdem suas penas, como vocês podem ver aqui, mas não conseguem. Não conseguem ser livres. Essa seria a moral de escravo. Então, herdeira do pensamento socrático platônico e da tradição judaico-cristã, a moral de escravos consiste na tentativa de subjugação dos instintos pela razão. Vejam, muitos se submetem, ficam submissos, porque acreditam que essa é a única maneira de controlar as suas animosidades. Ou, em outras palavras, controlar suas más inclinações. Ele nem sabe que mais inclinações são essas, nem sabe que instintos são esses. Mas ele entende, de alguma forma ainda não explicada,
que se submeter, ser submisso a alguém, faz dele alguém melhor. Essa seria a moral do escravo. A liberdade de pensamento dele é cerceada, mas é cerceada por ele mesmo. Só que quando eu cerceio a minha liberdade de pensamento, por minha própria conta, é natural que o outro que está mais livre perceba que você está cerceando-se. E aí é mais fácil esse outro te dominar, é mais fácil esse outro determinar os caminhos que você quer seguir. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu estou apenas dizendo que para essas pessoas que vivem uma moral de escravos, elas precisam de pessoas idôneas nos seus caminhos para que elas possam trilhar caminhos mais prósperos e iluminados e possam aos poucos ir experimentando a liberdade. Mas se elas não encontrarem essas pessoas, elas vão ficar ali, ao longo do tempo, caminhando, dando passos muito curtos e com muitas dificuldades de alcançar certos resultados em sua vida. Mas esse é o propósito, talvez, dela. Esse talvez seja a coisa que ela precisa passar e que nós não sabemos, porque a nossa consciência, lembra? A nossa razão, ela não consegue explicar tudo ainda. Depende do espaço. De repente, um passo miudinho seja um passo gigante para uma pessoa que carrega uma moral de escravo. E nós não temos nenhuma razão para julgá-la. Muito pelo contrário. Se identificarmos uma pessoa, um indivíduo que carrega uma moral de escravo, cabe a nós que, caso não estejamos inclusos também numa moral de escravos, ou estejamos numa condição mais de evolutiva, moral, melhorzinha do que a dele, cabe a nós buscarmos a compreensão, sermos empáticos, nos colocarmos na condição dele ou dela, e aí sim nos aproximarmos e auxiliarmos naquilo que for necessário, dentro da necessidade do indivíduo, não implantando, não impondo a necessidade. Porque isso já aconteceu na nossa colonização. Impuseram necessidades a os povos que aqui habitavam. E deu no que deu, né? É só a gente olhar na história e nós vamos ver os resultados das imposições de certas necessidades a uma população que não tinha essas necessidades que os europeus trouxeram. Compreenderam isso? Comentem. Quero ouvir o comentário de vocês. Aproveitem aí o chat. Escrevam aí suas perguntas, suas percepções, aquilo que vocês conseguem interpretar. Escrevam aí. Isso, muito bem. Então vamos lá para a próxima. Antes de partir para a próxima, nossa primeira palavra-chave, genealogia. Anotaram? Genealogia? Excelente. Então, o homem-fera, animal de rapina, é transformado em animal doméstico ou cordeiro. A moral plebeia estabelece um sistema de juízos em que o bem e o mal são valores metafísicos transcendentes, isto é, independentes da situação concreta vivida. É aquilo que eu falei para vocês. É como se tivesse um controle das suas más inclinações. Ele nem sabe por que ele está fazendo isso, mas ele só sabe que ele tem que se controlar. E aí ele se controla. E nesse momento que ele se controla, ele submete-se a todo o resto que está ao redor. Provavelmente, em muitos casos, se a gente chegar ao ponto de entender, de investigar, é capaz de descobrirmos que aquele é uma evolução, aquilo é uma evolução para aquele indivíduo. Ele já está fazendo muito esforço para se controlar. Imagine se ele não tivesse esse controle. Como é que seria? Provavelmente estaríamos ainda vivendo à mercê do mal em toda a parte. Ao invés de nós sairmos para nos protegermos do mal, nós iríamos sair para de degladiar, né? Eu ia falar assim, duelar, mas palavra melhor. Degladiar, como gladiadores com os outros que carregam seus próprios males. E a moral do Senhor? O que seria a moral do Senhor? A moral que visa a conservação da vida e de seus instintos fundamentais é positiva, porque se baseia no sim à vida e configura-se sob o signo da plenitude e do acréscimo. Lembrando que esses são pensamentos do Nietzsche, tá? Só lembrando vocês. Então, a moral dos senhores, ela já entende, ou seja, quem carrega esse tipo de moral, já entende
que existem certos instintos que são naturais para a sua sobrevivência, mas que também existe aí algo muito maior, que é a perseverança, que é a preservação de tudo aquilo que nós já temos hoje. Então nós precisamos cuidar disso que já temos. Precisamos fazer algo para que isso que temos possa perdurar por mais tempo e as próximas gerações possam chegar aqui nesse planeta junto de nós e colherem os frutos daquilo que nós plantamos e, a partir dessa coleta, terem condições também de plantarem novas formas de vida para que os próximos possam colher frutos disso que elas estão plantando. É como se fosse realmente geração a geração, passando cultura após cultura. Já viram plantações numa agricultura, mesmo pela televisão, pela internet? Então, as plantações termina a fase daquela cultura e inicia-se uma nova cultura ali. É rotativo. Não planta assim, eu tenho uma horta aqui só de alface. Na próxima geração, eu não vou plantar alface, porque o solo vai ficar muito desgastado. Eu vou plantar outro tipo de hortaliça. E esse outro tipo de hortaliça vai renovar o solo. E aí, de novo, no outro período, eu planto alface de novo, ou planto outro tipo de hortaliça. Eu posso fazer essas mudanças importantes para essa conservação da vida, porque a terra também está viva. Lembrem disso. Então, eu estou usando esses exemplos para que a gente possa compreender que toda essa discussão filosófica a respeito da genealogia da moral, a respeito da nossa consciência, ela está atrelada a uma condição de sobrevivência, de manutenção da vida e da evolução disso que nós chamamos de vida. Então, mesmo que eu não saiba direito o que eu estou fazendo, faça, porque o erro que você produzir pode ser necessário, pode ser a origem do acerto de alguém que, ao ver o seu erro, possa modificar as suas próprias ações. É assim que funciona a moral. Compreende? Não depende do tipo. Claro que o Nietzsche deu nomes, mas se você não quiser dar nomes, não precisa. Para uma prova, talvez os nomes sejam importantes, mas para o seu dia a dia, os nomes não vão fazer muita diferença. O que você precisa é a compreensão de tudo isso que eu estou dizendo. Falar nisso, quais são as suas impressões? Anotem suas impressões. Faça isso. Exercite. Pegue o seu caderno. Anote suas impressões sobre tudo isso que você está ouvindo. E se quiser compartilhar publicamente aqui no YouTube ou através do chat no particular, fiquem à vontade. Vocês estão livres para fazer isso. Bom? Há quem pense que Nietzsche chega ao extremo individualismo e amoralismo. Segundo o filósofo, destruir os valores tradicionais é condição para que possam nascer os valores novos do além do homem, o que só é alcançado pela vontade de poder. O Nietzsche é um pouco controverso. É claro que ele não está. Vamos dizer assim, um estudante de filosofia assim como vocês, um estudante de sociologia assim como vocês, gosto de me reconhecer assim. O conhecimento está o tempo todo aí se renovando, tem sempre coisas novas sendo descobertas. Então eu prefiro me olhar como estudante. Então, como um estudante da área humana, eu tenho dificuldade de aceitar que o Nietzsche simplesmente era um defensor do amoralismo. Na verdade, ele estava vendo que a moral que estava na época dele, lá no século XIX, estava em crise. Então, acredito, isso é eu acreditando, né, falando aqui para vocês, acredito que ele só tirou o véu, botou um ventilador forte em cima e expulsou aquele véu que estava escondendo uma moral que estava sobre uma outra moral, que de fato é aquela que precisa ser revelada. Que a vontade de poder não é essa coisa doentia de querer dominar o outro a qualquer preço, preço mesmo financeiro. Não. Essa vontade de poder, essa vontade de descoberta, de realização. Essa seria a moral que Nietzsche estaria defendendo nos seus estudos, nas suas avaliações. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Então, o que ele chama de valores novos do além do homem
é enxergar aquilo que ainda não é percebido por nós. Mas para que a gente possa perceber algo novo, a gente precisa abrir mão do velho. Então eu preciso deixar algo que me prende para trás para encontrar aquilo que vai me libertar. Mas isso não acontece assim no estalar de dedos. É todo um processo. Lembre-se, ele está escrevendo isso no século XIX. Nós estamos no século XXI. Imagine daqui a 2, 3 séculos de novo. Tantas coisas estão em processo de mudança. E isso vai, sim, aos poucos, renovando essa moralidade. Essa moralidade que, em alguns aspectos, ainda é muito instintiva, ainda é a moral de escravos. E essa moral do Senhor, que, segundo Nietzsche coloca, ainda é uma moral que talvez ainda não tenha sido construída na sua plenitude. Porque essa vontade de poder ainda está confusa. Quando se fala de poder, eu falo ainda de bem e mal. E o poder deveria ser só bem, não deveria ter mal no meio. Compreendem? Isso é claro que depende de cada um de nós, nossas perspectivas e nossas escolhas. Tá bom assim? Então vamos prosseguir. Não se trata do poder que domina os outros, mas de forças vitais entorpecidas e recuperadas pelo indivíduo dentro de si, um dionisíaco dizer sim ao mundo. Está aqui o exemplo do Dionísio, que é um mito grego, né? Em que trata de viver a vida, né? Viver a vida de forma plena. Claro que você vai ter muitas questões associadas a esse mito, a essa visão grega, mas eu prefiro tratar com vocês como se fosse esse prazer por viver, essa busca por uma vida mais plena, mais realizadora, e que, claro, se eu realizo bem a vida em mim, o meu compartilhar também vai ser um compartilhar benéfico. O poder é virtude no sentido de força, vigor, capacidade. Portanto, virtude é autorrealização. Se essa moral valoriza a individualidade, o faz tanto para quem a detém, como para os outros, pois permite a cada um ser ele mesmo. É o que eu acabei de dizer para vocês. O ser aí. Aqui eu já vou falar de outro filósofo. Nietzsche. Até aqui, compreenderam? Então vamos para o outro. Na obra Ser e Tempo, o filósofo alemão Martin Heidegger, que viveu entre 1889 e 1976, segue um método fenomenológico para discutir e elaborar uma teoria do ser. Desde logo, percebe que o ser humano não é como as coisas, os animais, devido à especificidade do seu existir. Esse existir é por ele denominado Dasein, expressão alemã que significa o ser aí. É como se eu estivesse olhando vocês aí, o ser aí. Isso, o ser aí, que está aí dentro, que está escondido. Vem, sai daí, vem para fora, aparece. Então, esse ser aí, esse Dasein, segundo Heidegger, o ser no mundo, porque o ser humano não constitui uma consciência separada do mundo. Não dá para você ficar escondido por muito tempo aí, seu ser aí. Sai daí, seu ser aí. Ser é estourar, eclodir no mundo. Apareça. Isso. Se apresente. Deixa de se esconder. Então, o Dasein, como ser aí, é um ser lançado no mundo. No entanto, o ser humano não se reduz a uma coisa. Por isso, distingue-se, na existência humana, dois aspectos inseparáveis: a facticidade e a transcendência. Facticidade, lembra fato, tá? Transcendência, ultrapassar a um. Mas vamos ver isso em pedaços, né? De forma mais sistemática. Facticidade é o conjunto das determinações humanas. Encontramos-nos no mundo possuindo um corpo com determinadas características psicológicas, pertencemos a uma família, a um grupo social, estamos situados em um tempo e espaço que não escolhemos. Então, isso é um fato. Não tem como fugir esse fato. Eu sou um ser humano, vocês são seres humanos. Nós temos um corpo, eu tenho um corpo, vocês têm um corpo. Eu tenho minhas características psicológicas, vocês têm características psicológicas. Nós pertencemos a uma família, vocês pertencem a uma família. Nós pertencemos ao grupo social. No caso aqui, vou só fazer um recorte. Meu grupo social é ligado à educação, vocês também. Nós estamos situados em um tempo e espaço. Podemos dizer aqui, estamos dentro de uma geografia, dentro de um município,
Eu estou dentro da minha casa, você dentro da casa de vocês, ou em algum local físico, e temos aqui a questão temporal. Século XXI, ano 2020, nós não escolhemos nada disso, isso é um fato. Claro que dentro de cada uma dessas tem várias circunstâncias que nos acometem, mas não fomos nós que escolhemos esses fatos. Então, coloca aí palavra número 2, palavra-chave número 2, facticidade. E que seria a transcendência? Está vendo aqui esse colorido nessa figura humana aqui desenhada? Ou pelo menos apenas o contorno? Esse colorido aqui é o que é a expansão desses limites. Então, o que seria a transcendência? É a ação pela qual o ser humano executa o movimento de ir além dessas determinações. Poderia dizer assim, quando você é curioso e vai investigar para aprender algo novo e até chegar a uma resposta e a compreensão daquilo que você está investigando, essa curiosidade é transcendente, ela ultrapassa os limites. Você não para naquilo, não sei. Você não para, não sei. Você vai adiante, não sei, mas eu quero saber. E aí vai. Então não para negá-las, mas para lhes dar sentido e orientar suas ações nas mais diversas direções. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você se expande sua consciência, a sua compreensão sobre o mundo, mais à sua disposição caminhos são apresentados. Lembram lá do nosso físico? É como se nessa simulação você não tivesse agora apenas uma estrada, você tem várias estradas. Várias estradas sendo produzidas o tempo todo por você. E aí você escolhe para onde você vai. A transcendência é a dimensão da liberdade humana. Então aqui é como se eu assisti recentemente uma série chamada Academy Umbrella, ou A Umbrella Academy. Nessa série, só teve 2 temporadas por enquanto, fala-se de uma questão chamada linha do tempo, em que as pessoas, um dos personagens, viajava nessas linhas do tempo. Então isso seria transcendência. Só que aquilo ali é uma ficção. Mas eu posso viajar nas minhas linhas do tempo se eu continuar me preparando continuamente, estudando continuamente. Então eu escolho um caminho. Aí, de repente, nos meus estudos, eu percebo que eu tenho um outro caminho. E tenho outro. E aí eu vou escolher a partir daquilo que eu já possuo. Então, ao invés de eu ter uma linha apenas, eu tenho várias linhas. E essas linhas podem ser infinitas, dependendo, é claro, da sua vontade de poder. Aí a gente volta lá para o Nietzsche. Depende da sua vontade de poder, de querer, de transformar, de realizar. Compreende? Autenticidade da vida. A autenticidade ou a inautenticidade da vida decorrerá do sentido que o ser humano imprimir à ação. A pessoa inautêntica é a que se degrada vivendo de acordo com verdades e normas dadas. Você é autêntico, é autêntica? Já parou para pensar nisso? Nós estamos falando aqui de transcender e de facticidade. Onde que se encaixa a sua autenticidade? Você apenas olha o fato e nas circunstâncias do seu dia a dia e aceita? Ou você transcende, busca entender, compreender, viaja na sua imaginação, cria mundos possíveis para o seu futuro, se coloca à disposição da realização das etapas do processo para esse futuro se concretizar? Pensem, nesse momento, você está sendo autêntico ou inautêntico? Porque o inautêntico, ele simplesmente vive de acordo com aquilo que lhe é apresentado. O autêntico é aquele que está ali, ó. Lembra? Quando a gente fala de autenticar, é um carimbo que a gente vai no cartório autenticar. Geralmente documento. Não sei se vocês já autenticaram algum documento ou já acompanharam algum familiar, algum adulto para poder autenticar. Ou se for algum adulto que estiver nos ouvindo, já deve ter tido essa experiência. Você vai no cartório, leva um documento, está aqui o documento, está aqui a cópia. Aí você vai lá, a cópia é semelhante ao documento, eu vou para autentico. É um carimbo. Então, você está carimbado? Você está tendo valor? Você está investindo em si mesmo? Porque a autenticidade seria isso. Você está cada vez mais autêntico, cada vez mais próximo da verdade, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. E aí, cada vez que você se aproxima, mais um carimbo, mais um carimbo, mais você
não é cópia dos outros. As cópias que você está criando são cópias de si mesmo, cópias aperfeiçoadas, até chegar ao original. Nós não somos o original ainda. É verdade. Vocês não são original. Nós podemos ter alguns elementos originais, mas ainda temos muito a caminhar. Então, essa originalidade depende do quanto você está buscando ser autêntico. Está claro isso para vocês? Comentem aí suas impressões, anotem. Importantíssimo, anotar. Anotem suas impressões. Coloquem no caderno de vocês, aquele caderno que vocês pegaram lá no início da nossa preparação. A despersonalização a faz mergulhar no anonimato, que anula qualquer originalidade. É o que Heidegger chama de mundo do ser, do agente, ao designar a impessoalidade da ação. Come-se, bebe-se, vive-se como todos. Comem, bebem e vivem. É uma vida padronizada, seguindo normas. As normas precisam ser vividas e experimentadas, sim, para que a gente possa viver em equilíbrio na nossa convivência social. Mas tem certas coisas que você precisa ir adiante. Não pode simplesmente ficar esperando cair alguma coisa do céu. Porque pode até ser que caia do céu, desde que você se coloque em movimento. Entendem? Desde que você seja autêntico, busque cada vez mais se autenticar para a sua originalidade se tornar real. Chegamos à nossa terceira palavra-chave, transcendência. Já estamos concluindo a nossa aula. E para darmos um fechamento nessa aula, guardem essa mensagem. A pessoa autêntica é a que se projeta no tempo, sempre em direção ao futuro. A existência é o lançar-se contínuo às possibilidades sempre renovadas. Guardaram bem isso? Anotem aí se precisarem, se acharem importante. Coloquem suas impressões. Então, vamos ser autênticos. A nossa moral, toda a nossa discussão da nossa moralidade, precisa ser atualizada o tempo todo, para que a gente possa ficar cada vez mais próximo da verdade sobre nós mesmos, sobre a verdade da realidade que estamos. E quem sabe, se vivemos realmente numa simulação, para que essa simulação deixe de ser simulada para ser uma vida real. Tá bom assim? Então, chegamos ao final da nossa aula de filosofia e, como todo final de aula, temos um exercício de fixação para vermos se compreendemos bem tudo aquilo que foi discutido. Então, cada um de vocês que estão matriculados nas turmas com as quais eu trabalho vão receber um formulário de atividade dentro de instantes para que possam colocar aí a resposta entre a letra A e a letra E, que vocês acharem correta. E quem está nos acompanhando pelo YouTube é só colocar a resposta no comentário que a gente corrige. Então, acompanhe comigo a leitura do exercício de fixação. A identificação tipicamente moderna entre sujeito e consciência foi contestada pelos chamados mestres da suspeita, que refutaram a centralidade explicativa da noção da consciência, vislumbrando nela o reflexo secundário e deformado de um conjunto de forças extraconscienciais. Foi tirado do livro Abagnano Nicola, Dicionário de Filosofia, da editora São Paulo, em 2007. Assinale a alternativa que corresponde aos referidos mestres da suspeita. Letra A. Copérnico, Darwin, Freud. Letra B. Montaigne, Locke, Hume. Letra C. Hume, Marx e Freud. Letra D. Schopenhauer, Nietzsche e Freud. E letra E. Marx, Nietzsche e Freud. Escolham qual é a opção que vocês acham correta e respondam aí na atividade ou no comentário do YouTube. E para nos despedirmos, como todas as aulas, vamos à mensagem de hoje. E a mensagem de hoje que eu trago é do filósofo chinês Confúcio. E o Confúcio diz o seguinte para nós: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Vamos repetir a frase e a mensagem de Confúcio. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Comente a mensagem de Confúcio, o que vocês entenderam, como vocês receberam ela, se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção de que nos reencontraremos
na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, onde estaremos juntos e reunidos, mesmo que separados. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!